Você acha que conhece as pessoas ao seu redor? Bem-vindos a Sangue Frio, onde a verdade é mais sombria do que qualquer ficção. Crimes reais, crimes brutais. E os segredos que moram por trás de qualquer sorriso. Vamos começar? Hoje vamos falar sobre o crime da família Watts. Um crime muito recente que aconteceu em 2018. Uma família aparentemente normal morando em um bairro pacato dos Estados Unidos, especificamente no Colorado. Só que tudo mudou quando Chris Watts, o pai da família, resolveu que era hora de dar um ponto final e da pior forma possível. Mas vamos começar do princípio. Shannon conheceu Chris em 2010. Ela sofria de lúpus, que é uma doença autoimune muito séria e muito delicada. Então o Chris, ele apareceu na vida dela como um suporte, né? Um porto seguro, na verdade. Então ela pensou que ela estava sendo acolhida pela primeira vez. Então, em 2012, eles se casaram. Mas um ponto-chave nessa história é que a família do Chris não gostava da Shannon. Achavam que ela era controladora, achavam que ela era mandona e que ela estava afastando ele da família. A gente não sabe se é verdade. Mas durante o casamento deles em 2012, a família do Chris não foi. Mas o casamento foi lindo, a Shannon estava feliz, transbordando beleza. Ela estava conquistando o sonho dela. Ali era o início de uma grande família. Uma coisa que ela merecia, depois de ter sofrido tanto, de ter sido tão guerreira, mesmo sofrendo de lúpus, ela nunca desistiu. Então, após o casamento, eles se mudaram para o Colorado, né, para ter um novo recomeço. Ela trabalhava com alimentos multivitamínicos que ela vendia pela internet, né, vendia de casa. Então, ela viajava a trabalho também fazia aquele presencial, mas a maior parte do tempo ela estava em casa. Em 2013, nasceu a primeira filha do casal, a Bella. E em 2015, a Celeste. Duas meninas lindas, loirinhas, uma gracinha, verdadeiros anjos. Então ela pensava que a família já estava completa, estava tudo perfeito. Então em 2018, ela engravidou do seu terceiro filho, que se chamaria Nico, um menininho. Na cabeça dela, aquilo era uma maravilha, ela estava nas nuvens. Né? Ela postava muito nas redes sociais, ela era muito ativa, então ela postava semana a semana da gestação. Ela mostrava o dia a dia com as meninas, o dia a dia dela com o Chris, com seu esposo. E parecia, pelo menos, era o que era para aparecer nas redes sociais, principalmente no Facebook, que aquilo era uma família perfeita, uma verdadeira família americana, um sonho realizado na vida dela. Mas tudo mudou quando a escuridão começou a crescer dentro do coração do Chris. E essa escuridão tem nome, se chama Nicole. Era uma amante. O Chris arrumou uma amante que era colega de trabalho dele. Uma coisa que a Shannon estava desconfiando, mas ela não tinha certeza, ela ainda tinha esperança de reestruturar o casamento. O que ela não sabia é que essa relação já estava evoluindo para um verdadeiro namoro. Enquanto ela viajava com as filhas para ver a família dela na Carolina do Norte, o Chris vivia como um homem solteiro. Saía, acampava, fazia trilha, tudo com a amante. Tiravam fotos sexy juntos no espelho, como verdadeiros adolescentes. Só que no caminho da falta de vergonha dele, ele só esqueceu uma coisa para trás: a família. Coisa que ele não poupou nem com a esposa grávida e as filhas ainda pequenas. Para ele, o divórcio nunca foi uma opção. Então, em 13 de agosto de 2018, a Shannon tinha voltado de uma viagem a trabalho durante a madrugada, entre umas 2 e 4 horas da manhã, mais ou menos. Ela disse para a amiga dela durante a viagem, a Nicole, que ela ia confrontar o marido. Ela percebia que ele estava muito distante, ele estava se comportando diferente. Quando eles se casaram, o Chris era um pouquinho acima do peso e continuou sendo. Mas no último um ano, ele estava malhando pra caramba o tempo inteiro. Toda vez durante a viagem, quando ela estava na Carolina do Norte, que ela ligava para conversar com ele começava a fazer flexão, ele começava a fazer abdominal, aleatoriamente não dava atenção para ela. Ela desligava a ligação e ele não chegava nem a perceber que ela tinha desligado. Aquilo para ela era muito estranho. Ele sempre foi um homem muito cavalheiro, um pai muito presente. Do dia para noite começou a se comportar assim. Ela chegou a ver na fatura do cartão algumas compras em alguns restaurantes e quando ela perguntava para ele durante a viagem, ele falava: "Ah, eu comi um hambúrguer e um refrigerante". Os valores daquele lanche, os valores não batiam, ele tinha pagado 3, 4 vezes mais. Então isso mostrava para ela que talvez ele não estivesse comendo sozinho, ele realmente não estava.
Vamos deixar claro esse ponto de que a Nicole, a amante, ela sabia que ele era casado, até porque como a Shannon era muito ativa nas redes sociais e postava o tempo inteiro, era impossível ela não saber, visto que tudo isso ocorreu em 2018, né? A era da tecnologia, Instagram, Facebook, tudo ali mostrando o dia a dia de muitas pessoas, inclusive da Shannon. Então assim que ela chegou em casa e foi confrontar o marido e ela avisou a amiga, ela simplesmente desapareceu. E não só ela, as duas filhas também. A amiga mandou mensagens e mais mensagens, ligou e nada deixando responder. Alguém que era muito ativa, sempre via com o celular na mão, simplesmente desaparecer, era muito estranho. A amiga dela ficou com medo, porque como ela sofreu de luto, estava grávida, estava com as duas filhas sozinhas, e ela sabia que aquele horário o Chris já tinha ido trabalhar, ela ficou com medo da Shannon ter passado mal, ter desmaiado, ter tido mal súbito, alguma coisa, algum problema, então ela foi até a casa da amiga, ver se estava tudo bem. Mas ela não podia entrar, né? A casa não era dela. Então ela chamou a polícia, porque lá eles fazem uma coisa chamada verificação de segurança, para saber se aquela pessoa tá bem mesmo. Então, assim que chegou a polícia, chegou a Nicole, essa amiga, né, e mais um vizinho, eles olharam ali pelo vidro, olharam pela janela, mas aparentemente estava tudo normal, não tinha nada quebrado, nada derrubado. Então, o policial não pode entrar, né, sem autorização dos donos da casa. A Nicole, amiga da Shannon, conseguiu ligar para a mãe da Shannon, que autorizou a entrada do policial. Mas assim que o policial ia entrar na residência, o Chris chegou, saindo do trabalho. Disse que tentou ligar para a Shannon várias vezes durante a manhã, que ela não havia respondido, que ele estava preocupado. Só que ele estava mostrando um comportamento totalmente estranho. Parecia que ele estava no modo automático e levemente desesperado. Então o policial começou a achar aquele comportamento estranho. A gente tem imagem desse momento inteiro, porque o policial lá do Colorado, ele usou uma câmera, né, na farda dele, então a gente consegue ver esse momento todo gravado. Uma imagem super nítida. Então a gente consegue perceber o leve desespero dele, de não saber o que fazer. Fez uma cena, né? Ele falou, nossa, ela deixou a aliança dela aqui. Nossa, o telefone dela tá aqui. Nossa, os remédios dela. Não levou nem a coberta das menininhas. Então o que ele falou pro policial? Eles tinham discutido durante a noite. Ele assumiu ter uma amante e que ela deve ter ficado brava. Que ela deve ter pegado as meninas e deve ter ido pra casa dos pais dela, na Carolina do Norte, ou pra casa de alguma amiga. Só que isso não fazia o tipo da Shannon. Ela é uma mulher de personalidade extremamente forte. Ela iria discutir com ele? Iria. Mas ela não ia simplesmente pegar as filhas e fugir. Aquela era a casa dela. Ela ia contar para as amigas, ela ia contar para os pais. Ela sempre foi muito aberta com as amigas dela e com os familiares. Então não ia ser uma coisa que ela ia esconder e ia sair fugida. Ela provavelmente ia se defender, ela provavelmente ia contar para todo mundo que o Chris estava com uma amante. Ela não iria se comportar como uma vítima, entre aspas, e ficar num canto triste. Não, ela ia expor a situação. Ela ia resolver o problema. Então não fazia o tipo dela. E foi nesse momento que o vizinho chamou o policial de canto e falou pro policial, ele não tá normal não. Tem alguma coisa estranha nele, ele não é desse jeito. E aí o vizinho tinha uma câmera na frente da casa dele. E ele conseguiu ver e mostrou pro policial o Chris colocando alguma coisa no carro durante a madrugada, mas não dava para ver direito o que era, porque era muito longe, a qualidade da câmera não era tão boa. O Chris mentiu ali, né? Tentou cobertar, inventou uma desculpa, mas ali o policial percebeu: esse cara tá com algum problema, ele tá mentindo. Ele chegou a dar até entrevista ao vivo, pedindo para a esposa voltar, pedindo para as filhas voltarem, que ele tava com saudade delas, começou uma discussão, ele queria a família dele de volta, sem piscar. O olho dele nem tremia, mentindo desse jeito. Pra você ver o quão frio ele podia ser. Ali dentro não tinha mais uma alma, e já tava oco. Dava pra ver nos olhos dele que ele tava vazio. Aquilo lá não era mais uma pessoa, era só uma película, sabe? Era só uma capa. Uma coisa vazia. Ali um dia pode ter existido um pai, mas não existia mais. Então ele foi encaminhado para fazer um interrogatório. A polícia o tempo inteiro tentando pressionar ele para ele falar a verdade, que ele tava mentindo. Aí a polícia conseguiu levar a amante dele até lá. Ela se mostrou, nossa, surpresa, né? Ela sabia que ele era casado, mas ela não imaginava que as meninas iam sumir, ou que a esposa dele ia sumir. Ela não imaginava que podia acontecer alguma coisa, alguma tragédia. E ela queria muito que as meninas fossem encontradas, pelo menos foi o que ela disse, né? Na minha humilde opinião, ela tem uma certa parcela de culpa, já que ela sabia que ele era um homem casado, que tinha duas filhas e que a esposa estava grávida, mesmo assim ela permaneceu. Mas é uma coisa que é complicado, não dá para se discutir, né? Então, assim, ele foi pressionado, avisaram pra ele, sua amante tá aqui, a Nicole tá aqui, né? Você queria recomeçar com ela? A gente pegou as fotos de vocês, que eram fotos sexys que eles tiravam no espelho.
Você queria recomeçar? Você queria começar do zero? Você queria apertar um reset, como se a vida fosse um videogame? Você queria pagar a sua família como se ela nunca tivesse existido? Você não queria ter um passado, você não queria ter nada. Então ele, pressionado, né? O policial ofereceu para ele fazer o teste de polígrafo, já que ele tava falando que ele não tava fazendo nada. Então, por que temer? Ele resolveu aceitar fazer o teste de polígrafo, cujo ele não passou. Então ele resolveu pedir para chamar o pai dele, que ele iria contar toda a verdade. Mas como um bom manipulador, ele tentou manipular até a própria mentira. Ou ao menos tentou se convencer de que não era um monstro. Então assim que o pai dele chegou lá, ele inventou uma das mentiras mais descaradas, mais dolorosas. Ele disse que assassinou a Shannon estrangulada após ela ter matado as duas filhas. Ali, ele foi de uma maldade tão grande que ele tentou sujar o nome da Shannon mesmo após a morte. Ele manteve essa mentira por 5 meses, enquanto a internet estava massacrando a Shannon, dizendo que ela era uma mulher manipuladora, pegando os vídeos do Facebook dela e falando: olha como ela tratava o esposo. Não, certeza que essa aí ela era manipuladora. Ela deve ter matado as próprias filhas. Eles iam surtar, imagina. Esse homem com essa cara de bom moço. Gente, psicopata não tem rosto. Psicopata pode ser qualquer pessoa. Um psicopata não é um cara na esquina esquisito, não. Ele pode estar dentro da sua casa agora e você não tem a menor noção. Então, a partir daí, depois desses 5 meses, ele tomou coragem, ou menos vergonha, na cara, de contar a verdade. Aí, meus amigos, foi uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida. E olha que eu acompanho muito conteúdo de true crime, muito conteúdo de caso criminal, mas eu nunca me senti tão impactada com uma notícia quando eu vi o jeito e a forma que ele contou o que ele fez. Ele disse que assim que a Shannon chegou e confrontou ele sobre a amante, eles tiveram uma discussão. A partir dessa discussão, ele resolveu estrangular a esposa, enrolou-a em um lençol. Depois colocou ela dentro do assoalho do carro, colocou as meninas com vida dentro do carro, foi com o carro até o lugar onde ele trabalhava, onde tinha uns tonéis imensos de petróleo. Resolveu abrir uma cova rasa para colocar a Shannon. Depois disso, ele simplesmente subiu degrau por degrau daqueles tonéis de petróleo. Com a própria cobertinha das meninas, ele sufocou uma a uma e jogou no tonel de petróleo. A primeira foi a Celeste, a mais nova. Quando a Bella viu o que o pai fez com a Celeste, a única coisa que deu tempo dela falar foi: papai, não. Mas não adiantou. Mal sabia aquele anjinho que aquele não era mais o pai dela. Ele fez o mesmo com ela, jogou no tonel de petróleo, entrou no carro, como se nada tivesse acontecido. E aí ele armou toda aquela cena, indo trabalhar, mandando mensagens para ela, ligando, se fingindo como um homem que foi abandonado pela esposa, simplesmente porque confessou uma traição. As traições dele não começaram apenas com infidelidade amorosa. Começou a partir do momento que ele achava que ele tinha o direito de apagar a vida daquelas pessoas. Até hoje, o caso dele nos Estados Unidos é visto como um dos casos mais impactantes, né, do tempo atual. Já foi muito recente, né, 2018 para 2025, muito pouco tempo. Então ele continua preso, continua vivo, né? Ele foi condenado à prisão perpétua pela morte das meninas, ele não pegou pena de morte. E durante o julgamento, o tempo inteiro ele só ficou de cabeça baixa, demonstrou chorar algumas vezes, mas não disse absolutamente nada, até porque ninguém queria saber o que ele tinha para dizer. Ouvindo os pais da Shannon chorando, falando. A Netflix fez um documentário do caso excepcional. É imagem de tudo, gravação de tudo. Você consegue acompanhar como se você fosse policial, sabe? Como se fosse em tempo real. Como se você tivesse acabado de chegar lá. Você consegue ver as trocas de mensagem da Shannon com as amigas, dizendo que o marido estava ausente. A gente consegue ver as imagens dela chegando, a gravação do policial do início até o fim, o interrogatório dele, absolutamente tudo. Eu recomendo vocês até assistirem o documentário. É um documentário curtinho, 1h30, 1 hora e pouquinho. É muito impactante você ver ele olhando na câmera e falando, pedindo pra esposa e as filhas voltarem. E ele tendo total convicção de que quem tirou a vida delas foi ele. Realmente a gente não conhece quem tá do nosso lado. Eu te faço uma última pergunta.
Você realmente acredita que você conhece quem está deitado na cama do seu lado agora? Se você gosta desse tipo de caso, se inscreve, curte, comenta.